Bom dia, meus sétimos anos. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, professor Matheus aqui para dar continuidade ao nosso assunto, que é reforma e contra-reforma. Bom, pessoal, segue essa aula a mesma linha das aulas anteriores, tá? Como vocês podem observar, está aqui a nossa atividade de hoje, as páginas do livro para você se orientar quando for responder a essa atividade. E eu vou explicar o assunto e ao mesmo tempo responder com vocês a atividade, ok? Vamos lá. Primeira pergunta. O que o Papa Paulo III fez para iniciar a reforma católica? Bom, sabemos que com o avanço do protestantismo, ou seja, uma linha de pensamento religioso que em algumas partes foi contra a Igreja Católica e foi se difundindo na Europa com o passar do tempo, e com o passar do tempo foi ganhando vários seguidores. A Igreja Católica e o Papa da época ficou muito preocupado com isso. Então o Papa ele iniciou a reforma da Igreja Católica. Primeiramente, ele convocou um concílio na cidade italiana de Trento, e esse trabalho se estendeu até o ano de 1563. Então, o Papa Paulo III, ele fez para iniciar, o que foi que ele fez para iniciar a reforma católica? Ele convocou um concílio na cidade italiana de Trento, ok? Segunda pergunta, o que foi o chamado Concílio de Trento? Bom, primeiramente ele convocou esse concílio com todos os líderes da Igreja Católica na Itália. Ele falou sobre os dogmas e os ritos católicos da Igreja. Ele falou sobre a fé, as obras, principalmente o Cristo eucarístico, a presença de Jesus Cristo na Eucaristia. Bom, o poder dele também, a hierarquia eclesiástica, o celibato do clero, batismo, crisma, matrimônio, que é o casamento, enfim. Foi uma reunião muito importante onde ele falou todos os dogmas e ritos da igreja, no que eles precisavam mudar ou melhorar e também tirar. Isso para quê? Para que a Igreja Católica voltasse a ganhar o maior movimento de fiéis, já que o protestantismo estava ganhando muita força, ok? Terceira pergunta. Em qual ano foi criado o Tribunal do Santo Ofício? Bom, esse tribunal, inicialmente, ele foi feito para garantir em que os seguidores da Igreja Católica eles seguissem à risca todas as determinações que aconteceram no Concílio de Trento, ou seja, tudo que foi mudado pela Igreja Católica nesse concílio, nessa reunião, era para os fiéis seguirem à risca. Então, por isso que aconteceu no ano de 1231 o Tribunal do Santo Ofício. E o principal objetivo, pessoal, desse Tribunal do Santo Ofício, a palavra tribunal, vocês lembram de quê? Tribunal, acusação, julgar, processar. O principal motivo pelo qual ele foi criado era vigiar, julgar e punir os acusados de heresia, além dos protestantes, judeus e cristãos, e principalmente os cientistas e pensadores da época, que muitos pensadores intelectuais e até mesmo artistas da época eram contra muitos dogmas da igreja e sempre iam contra. Então, o Tribunal de Santo Ofício foi criado justamente para vigiar essas pessoas que iam contra as ordens e os dogmas da Igreja Católica. Quarta pergunta. Além dos protestantes, quais outras classes foram perseguidas pela Inquisição?
E aí, pessoal? Eu já respondi na pergunta anterior. Foram os cristãos novos, ou seja, pessoas que não tinham religião e passaram a ser cristãos, ainda não entendiam como funcionava o regime da Igreja Católica. Os judeus, que por mais que acreditassem em Cristo, tinham uma linha de raciocínio religiosa totalmente diferente em partes da Igreja Católica. Os protestantes, que deixaram de seguir a Igreja Católica para se juntar, digamos assim, a essa nova religião. Os cientistas, os pensadores e os artistas, todas essas classes foram perseguidas pela Inquisição da Igreja. Ou seja, todas essas pessoas que eram acusadas de crime contra a fé católica, ou seja, se você naquela época ia contra os ideais da Igreja Católica, você era detido como um herege. E dependendo da sua acusação, você era queimado em uma fogueira. Então, foi uma época, digamos assim, um passado negro, para a Igreja Católica, que perseguia essas pessoas e, dependendo do que essas pessoas faziam, só porque a maioria delas ia contra os ideais católicos daquela época, eram queimados na fogueira, ok? Quinta e última pergunta. Qual era o papel dos jesuítas? Bom, a principal estratégia e plano do Papa Paulo III daquela época era expandir o catolicismo e conquistar novos fiéis, novos adeptos à religião católica. Então, ele criou uma companhia de jesuítas, que iniciou principalmente na Espanha. Então, essas pessoas que participavam dessa companhia, geralmente eram militares, seguidores da Igreja Católica, ficaram conhecidos como jesuítas, ou seja, soldados de Cristo. Eram pessoas que iam para as cidades investigar pessoas que estavam, digamos assim, entre aspas, blasfemando contra a Igreja Católica, e eles perseguiam esses blasfemadores e também difundiam a Igreja Católica já com o concílio, e toda a reorganização dos dogmas já feitos. Todos eles entendiam tudo. Então, o intuito era perseguir os blasfemadores, as pessoas que iam contra a Igreja Católica, e recrutar novos adeptos a essa religião. Ok? Bom, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Em caso de dúvida, sugiro que vocês assistam a esse vídeo mais de uma vez. E se a dúvida persistir, vocês podem entrar em contato comigo no meu privado do WhatsApp.